Romanos 5, vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pode se assentar, irmãos? Aleluia! Amados, quando nós folheamos as páginas do Novo Testamento, nós encontramos livros profundos, nós encontramos textos profundos que traz para nós uma reflexão acerca de quem é Cristo, acerca da sua obra, acerca da sua função. Mas dentre destes textos, um dos textos que nos explica com profundidade acerca do Evangelho, nós falamos muito da epístola de Paulo à igreja que estava em Roma, aos Romanos. Por muitas vezes nós chamamos a epístola aos Romanos como o Evangelho segundo Paulo, tal como nós vemos o Evangelho segundo Lucas, João, Marcos, Mateus. Mas aqui, quando nós olhamos para a epístola aos Romanos, é como Paulo vai sistematizar sobre o que é o efeito e a prática do Evangelho. Paulo não vai contar sobre a história de Cristo, Paulo não vai falar do dia que ele nasceu, e nem vai contar aqui sobre o dia que ele morreu, sobre a última ceia, mas Paulo vai deixar claro sobre o que ele fez em nós, o que ele moveu em nós, o que ele gerou em nós. Quando nós olhamos para a carta aos Romanos, nós vamos nessas páginas entender a profundidade que o homem estava distante de Deus. Nós vamos entender o tamanho do amor de Deus para alcançar esse homem. Nós vamos entender sobre a justiça e também sobre a soberania de Deus. Nós vamos pegar e aprender qual a forma que nós precisamos, alcançados agora por essa graça, agir. Amados, faltaria tempo para nós expormos o que Paulo queria dizer aos Romanos. Quando nós vamos ler, por exemplo, Martyn Lloyd-Jones, um grande pastor, quando ele foi pregar sobre a epístola aos Romanos, cada capítulo deu um livro, foram 16 livros, sobre a profundidade que há nessa epístola. Mas agora, quando nós olhamos, e agora olhando para o conteúdo da carta, que eu preciso que você me acompanhe para entender o que nós vamos tratar no capítulo 5, é necessário entender o fluxo de pensamento do apóstolo. Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Roma, uma igreja que não foi fundada por ele, uma igreja que muitos estudiosos dizem que ela é fundada por aqueles
crentes que aceitaram a pregação que foi feita no Pentecostes, e eles se reúnem como igreja, mas Paulo sabia daqueles que eram os judaizantes, que buscavam deturpar a fé dos irmãos, então ele já vem dar uma vacina para essa igreja. Ele escreve essa carta provavelmente ali na sua terceira viagem missionária, enquanto está a caminho de Jerusalém. E nessa carta nós vamos encontrar a sua apresentação. Posteriormente, Paulo já vai abordar que ninguém pode se desculpar diante de Deus, pois Deus deu a lei para os judeus, mas também os gentios obedeciam à lei sem ter lei, ou seja, através da sua consciência. Todos foram expostos à verdade divina, todos foram expostos aos oráculos de Deus. Alguns transgrediram a lei escrita, outros transgrediram a sua consciência, mas ninguém pode ou poderia se fazer desculpável diante de Deus, se fazer inocente diante de Deus. Por isso que ele diz em Romanos 1, versículo 18, fala: por isso que a ira de Deus é derramada sobre todos os homens. E ainda continuando nesse pensamento, apontando a debilidade do homem, a fraqueza do homem, a morte que há no homem, ele vem dizer em Romanos 3, 23, que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez esse seja o texto áureo sobre a depravação e a profundidade de pecado que o homem chegou. E quando nós olhamos ao mesmo tempo, o versículo 24, fala sobre uma esperança, fala que agora sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ele aborda a profundidade do pecado do homem, como o homem está depravado, mas agora ele também anuncia um recurso, ele também anuncia uma solução que só pode ser alcançada em Cristo, e essa solução ela tem um nome, e o nome dele é justificação. Glória a Deus, aleluia. Essa justificação, Paulo aborda ela no capítulo 3, mas não explica o que ela é e os seus efeitos na vida do homem. Mas Paulo, como um exímio professor, ele vai usar o capítulo 4 de ilustração. Ele vai citar o exemplo de como alguém é justificado através da vida de Abraão, que foi justificado pela fé. Ou seja, tanto o capítulo 3 e o capítulo 4, eles têm desfecho no capítulo 5. O capítulo 3, eu estou falando sobre a justificação. No capítulo 4, eu estou dando um exemplo sobre a justificação. Mas agora no capítulo 5, eu começo com um portanto. Esse portanto é um pronome que traz sentido de conclusão do que Paulo está falando, tanto no capítulo 3, como Paulo está falando no capítulo 4. Os irmãos estão comigo? Amém. Então agora, Paulo ele vai explicar sobre qual é o efeito que essa justificação produzirá em nós. Quais são os benefícios, os efeitos de ser justificado por Deus. Então esse é o tema da mensagem que eu quero trabalhar nessa noite. O que a justificação produz em nós. Mas antes de eu entrar exatamente, eu preciso trazer o conceito para você, e você já vai aprendendo sobre o que é justificação. Porque é um termo que talvez nós olhamos, um termo difícil, a gente não usa todo dia, e talvez a gente não vai saber o seu significado. Mas se responde aqui no versículo 1 e no versículo 2. O que é a justificação pela fé? Primeiro, a justificação é o ato de Deus acerca de nós sobre a sua justiça. Agora complicou, pastor, vamos explicar. Deus olhou para nós, sendo lavados no sangue do Filho, e nos declarou justo. Isso não dependeu de uma vírgula do que eu poderia fazer. Mas quando o sangue do Filho foi derramado sobre a minha vida, a partir daquele momento que eu aceitei Jesus, a partir daquele momento eu não fiz nada a não ser levantar a mão, e Ele estendeu a sua mão sobre mim. Aleluia, glória a Deus. A justificação é um termo forense, é um termo que se usa nos tribunais.
É um termo que alguém chega e fala assim: ei, eu sou culpado pelo crime que ele cometeu, ele é inocente, e eu tomo a culpa no lugar dele. Quando Deus nos justifica em Cristo, Cristo está chegando diante do Pai, diante do tribunal, e está falando: Pai, sei eu e sei também o Senhor, que somos oniscientes, que Ele falhou, que Ele pecou, que Ele errou, que Ele merece o inferno, mas eu morri no lugar dele, a culpa dele é minha. Aleluia. E a partir desse momento, a minha justiça é dele. Ou seja, a justificação é o ato de todo aquele que aceitou Jesus de uma forma verdadeira, estendeu a tua mão, ele foi declarado inocente. Era um adúltero, foi declarado inocente. Era um prostituto, foi declarado inocente. Cometia todas as obras da carne que nós lemos aqui, impurezas, lascívia, foi declarado inocente. Era ladrão, foi declarado inocente. Roubava, foi declarado inocente. Por quê? Porque o sangue do justo o fez inocente. Eu costumo dizer que não há momento mais santo na vida do homem, a não ser daquele que ele aceita Jesus, e que ele é completamente lavado no sangue do Cordeiro, e ele é declarado inocente diante do Pai. Todos nós que aceitamos a fé, e aceitar a fé nada mais é do que um mendigo estender a mão para receber um prato de comida. Não há mérito em nós, há mérito em quem nos doa. Desta maneira nós somos declarados justos diante de Deus sem merecermos. E essa justificação, ela acontece através de um veículo. Qual? Cristo. Porque começa o texto: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero ressaltar: Maria não pode nos justificar, Maomé não pode nos justificar. Amados, orixás, umbanda, hinduísmo, reencarnações em cima de reencarnações, Buda, nenhum desses tem poder de justificar o homem. O homem propõe vários caminhos, mas só um justifica. E o caminho que justifica não é um homem que propôs, é Deus que propôs. Mas o homem busca para si mediadores, formas de se declarar justo. Pensemos e olhemos para as outras religiões, com todo respeito, mas nenhuma trabalha da forma que o cristianismo trabalha. O espiritismo, eu tenho que ficar me purificando, reencarnação após reencarnação, para eu me tornar um espírito evoluído, e desta forma eu alcançar um lugar de descanso. Essa mesma forma se assemelha tanto ao hinduísmo como ao budismo, só que só vão mudar algumas nomenclaturas. Por isso que você vê muitas obras de caridade, mas essas obras de caridade não é porque é uma nova criatura, é segundo interesse, porque quer ser purificado e alcançar ali o seu repouso. Quando nós olhamos também ali ao Alcorão, também essa salvação se dá pelas obras. Toda salvação que o homem propõe, ou recurso que o homem propõe, ou religião que o homem inventa, se dá pelas suas obras. Somente em Cristo acontece o contrário. Nós não somos salvos porque fizemos, pelo que nós fazemos, ou por aquilo que tentamos fazer. Nós somos salvos por aquilo que Cristo fez. Cristo abriu um caminho para nós. Nós somos salvos porque Ele abriu um caminho, e agora por meio dele nós somos declarados justos, não pelas obras, por Ele. Glória a Deus, aleluia. Então entendamos que não merecemos, entendamos que precisamos, mas não merecemos. Não temos mérito algum, irmão. No dia que você orar, não ore assim: Deus, me dá o que eu mereço, senão Deus vai abrir um portal para o inferno e vai te jogar lá dentro. Porque o que merecemos é o lago de fogo, mas o que Ele nos deu é o céu. Aleluia. Amados,
Ele preparou esse lugar de descanso. E Ele também preparou o processo que alcancemos esse lugar. E agora nós entendemos que essa justificação, ela nos dá acesso, e ela própria é o favor de Deus sobre a nossa vida. Por isso que fala no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. A única coisa, irmãos, que nós precisamos fazer é estender a mão para Jesus. E Jesus nos introduz a esta graça, a este favor. E essa figura de linguagem era uma figura de linguagem muito conhecida pelos gentios, porque era uma figura de linguagem de que alguém pegava na mão de outro e ia diante ao rei para lhe pedir misericórdia, para alcançar misericórdia. E aqui está falando que através da fé, a fé é este veículo que me leva à presença do rei. A fé é este veículo que me leva à presença de Cristo. A fé é esse veículo que me leva em Cristo até a presença do Pai, para que eu alcance ali perdão dos meus pecados, para que ali os meus pecados sejam lançados no mar do esquecimento, para que ali Deus prepare para mim uma nova vida e uma nova história. Deus decidiu de forma soberana e sem te perguntar nada, que ia ministrar sobre a sua vida e sobre a vida da igreja um favor que nós não temos palavras para expressar, nós não temos palavras para dizer. Nós acessamos a graça é um ambiente que Deus preparou para nós sermos abençoados e usufruir daquilo que não merecemos. Então, a justificação pela fé, podemos sintetizar que ela é o veículo que Deus preparou para nós, para que fôssemos declarados justos e acessemos este lugar do favor de Deus. E agora eu começo a entender, a partir do versículo, continuando no versículo 2, que a justificação, ela para nós é a esperança para o futuro e para o presente. E aí eu volto no texto e diz assim: na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Foi lido aqui que nós agora não somos guiados mais por vanglórias, e isto é uma verdade, mas nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, agora que nós somos justificados, nós temos esperança de olhar para o futuro. Agora que nós fomos justificados, nós conseguimos, como a irmã Thelma aqui cantou, cantar sobre o céu. Agora que nós fomos justificados, nós conseguimos olhar para o amanhã e crer que o amanhã e a manifestação da glória de Deus nos filhos dele vai valer a pena todo nosso sofrimento, que vai valer a pena toda a nossa peregrinação aqui nessa terra. Deus nos deu esperança. Esperança para o amanhã. Porque aquilo, vou falar o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, que aquilo que plantamos em corpo corruptível, nós iremos colher em corpos incorruptíveis. Nós estamos aguardando ansiosamente a glória que há, que de Deus que em nós há de ser manifesta. Uma glória que vai transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal. Uma glória que vai transformar esse corpo doente em um corpo, irmãos, glorificado. Um corpo que deseja um pecado sobre um corpo que glorifica de forma perfeita. Esse é o nosso desejo, é o nosso anelo. E nós só conseguimos anelar porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós fomos justificados para conseguirmos olhar para amanhã. Irmãos, tinha um louvor que eu gostava de cantar, que falava que antes o nosso tempo era contado para a morte, mas aprouve o Pai enviar seu Filho. Irmãos, eu amava esse louvor. Por quê, irmãos?
porque nós conseguimos dizer que agora, se o morrer para nós é lucro. Amados, pensa, o maior dilema do homem, que é a morte, foi resolvido na morte de Cristo. O maior dilema do homem, que é quando ele chega na sua velhice e acabou o vigor, acabou a esperança, e ele morria. Agora não, nós encontramos idosos na presença do Senhor, e você às vezes vai fazer uma visita, o olhar dele tem mais esperança que o nosso, e parece que ele está falando: daqui a pouco a minha alegria só vai começar. Nos gloriamos, nos orgulhamos. Pode a mídia colocar a gente numa lata, e foi benção que eles foi rebaixado ainda lá no carnaval, Deus, maravilhoso. Mas pode pôr a gente numa lata onde quiser, irmãos, mas preocupa não, no dia do arrebatamento o mundo pode querer colocar em lata, o mundo pode querer colocar embaixo da terra, querer matar, mas a última trombeta soará e nós ressuscitaremos com ele. Aleluia! Nada tira do crente a nossa esperança escatológica de vermos a glória de Deus em nós manifesta. Glória a Jesus. Se tiver que se gloriar, se glorie na esperança. Só que isso é para o futuro, mas depois ele traz para o presente. Eu acho lindo essa forma que o apóstolo Paulo trabalha, porque ele fala assim, o apóstolo Paulo usa muito isso em suas cartas, ele aponta para o futuro, e depois ele traz o efeito para o presente. Então nós nos gloriamos na glória de Deus, futuro, e depois ele vem para o presente, e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. E ele continua dizendo, sabendo que a tribulação produz paciência ou perseverança, e a paciência produz a experiência, em outras traduções a aprovação ou o caráter, e o caráter produz esperança. Eu acho lindo porque Paulo, ele está olhando para o futuro, mas ele traz para o presente. E aí na vida do crente, na hora que a gente tem esperança do futuro, parece que as escamas dos nossos olhos caem, e nós começamos a enxergar a profundidade de Deus na nossa vida no tempo presente. Eu estou passando por tribulações, glória a Deus, porque em mim essa tribulação vai produzir perseverança, e eu vou ser aprovado nela, e quando for aprovado vai revelar em mim o caráter de Cristo. E quando eu for aprovado e for revelado em mim o caráter de Cristo, ali também eu vou ter a esperança que eu serei alcançado pela glória de Deus. Amados, aí nós conseguimos entender, enquanto uns olham as tribulações como fardos, aí já deixa a gente pegar e desmistificar algumas coisas. Quando alguns enxergam simplesmente as tribulações como flecha de Satanás, tira de Satanás o mérito. Jó, quem tocou na vida foi Satanás, e quem tocou na família foi Satanás, com a permissão de Deus. Jó, momento nenhum, deu crédito para ele. Jó entendeu que maior que Satanás é aquele que está sentado sobre o trono. Maior que Satanás é aquele que tem todo o poder, todo o domínio, todo o governo, que faz todas as coisas. Ele entendeu. E nós precisamos tirar da mão de Satanás algumas coisas que nós demos a ele. Não, isso aqui, essa enfermidade chegou por causa do diabo na minha vida. Isso aqui chegou, essa porta fechou, foi o diabo. Isso aqui foi o diabo. Deixa o diabo pro lado dele, irmão. Se a porta abriu ou fechou, foi Deus. Se a enfermidade saiu, chegou, foi Deus. Não importa, eu só sei de uma coisa: a tribulação vai produzir experiência. A produção vai produzir, ela vai produzir esperança. E eu serei aprovado por Deus. Entendamos. A nossa vida não está na mão do diabo, ela está na mão de Deus.
Então Paulo olha para o futuro e ele vê que a glória de Deus nos alcançará no futuro. E ele olha para o presente, ele fala: Deus está trazendo tribulação, está permitindo tribulação, mas vai gerar fruto, vai gerar aprovação, vai gerar caráter, e a glória de Deus vai me alcançar, a esperança da glória vai me alcançar. Nossa mão não está na mão do diabo, nossa vida não está na mão do diabo. E nem a nossa mão, misericórdia. Nossa história não está na mão do diabo. Nossa família não está na mão do diabo. O nosso trabalho não está na mão do diabo. A nossa escola, a sociedade não está na mão do diabo, ela está na mão de Deus. Essa tribulação vai produzir em nós perseverança. Amados, nesse tempo tem faltado pregação sobre a cruz. Nesse tempo tem faltado pregação sobre a justificação. Nesse tempo tem faltado pregação sobre o Espírito Santo. Nesse tempo tem faltado pregação sobre Cristo e seus atributos. Nesse tempo tem faltado muita coisa, e por isso que nós estamos às vezes meio bambo, porque nós estamos prometendo aquilo que Deus não prometeu. Estamos falando de bênçãos que Deus nem quis e nem projetou para a sua vida. E aí as pessoas estão frustradas, porque algumas coisas estão indo errada. Mas Deus está querendo dizer: pega aí, eu te guiar por esse caminho, é porque eu estou te aperfeiçoando. Vai ter coisas na nossa vida que só será acertada e consertada por uma tribulação. Haverá níveis espirituais na nossa vida que só será liberado dependendo de alguma tribulação que passarmos, porque nós, sem passarmos por ela, não acordamos para uma realidade. E às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam para que nós acordemos para uma realidade que antes estávamos cegos e apáticos. E quando isso acontece, nossos olhos se abrem, e quando os nossos olhos se abrem, nós perseveramos, entendemos o propósito, e desta forma somos aprovados, geramos um novo caráter. Essa palavra que é usada para experiência, muitas vezes é usada para a palavra caráter, e nós ali adquirimos um novo caráter, uma nova forma de agir, uma nova forma de enxergar o mundo. E eu gostei de uma tradução que fala: esse caráter aqui, experiência, ela chama de aprovação. E tem coisas que a gente nem percebe que está sendo reprovado por Deus, mas Deus permite uma tribulação, e depois que ela passa, a gente fala assim: glória a Deus que eu passei por isso. Que se eu não tivesse passado, eu não tinha acordado. Que se eu não tivesse passado, eu não tinha mudado. Que se eu não tivesse passado, eu não tinha agido de forma diferente. E hoje eu vejo o fruto pela tribulação que eu passei. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas em nome de Jesus, deixa eu falar, o testemunho vai ser lindo. Em nome de Jesus, Deus tem uma provisão preparada, porque não há tentação maior do que a gente possa suportar, não há provação maior do que a gente possa suportar. Deus está permitindo um deserto na tua vida, mas o deserto de Deus é pedagógico. Você vai vencer nesse deserto. Mas continuemos. A esperança que agora é gerada pela tribulação, ela não traz confusão. O que Deus gera não traz confusão, irmãos. O que nasce de Deus não traz confusão. E aí é interessante. Por que não traz confusão? Porque continua dizendo o versículo: porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, enquanto estamos passando a tribulação, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus no nosso coração. Enquanto estamos perseverando, o Espírito Santo está derramando o amor de Deus no nosso coração. É semelhantemente, irmãos, quando nós olhamos Jesus orando lá no Getsemane, ele está orando: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O texto fala em Lucas: e o anjo do Senhor lhe consolava. Mas maior que anjo, o Espírito Santo está dentro de você. A cada luta, a cada dia, a cada questionamento, a cada pergunta, Deus está revelando para você: você está passando isso, sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Você está passando isso, mas deixa eu falar: bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque deles são o reino dos céus. Você está passando isso, mas deixa eu te dizer, eu estou formando um testemunho, eu estou revelando o meu amor, o amor que livra, mas o amor que confronta, o amor que livra, mas o amor que disciplina e que ensina.
Aleluia! Glória a Deus! Então, na justificação, todo dia de tribulação, a gente olha para a cruz e na cruz achamos a nossa esperança. Na cruz nós achamos o nosso recurso. Na cruz nós achamos, irmãos, o amor de Deus. E dia após dia o Espírito Santo está movendo, e o Espírito Santo quer nos mover, para que nós conhecemos pelo menos de duas formas o amor que Deus tem por nós, mas que nós também possamos transmitir o amor que Ele tem por nós. Não simplesmente conhecer, mas também transmitir. Porque como aqui já foi lido e já foi cantado, que Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos amar. E por isso que vem a esperança, porque só tem esperança através da justificação quem está vivendo este amor e desejando a Jesus dia após dia. Por isso que no momento da tribulação, aquele crente que ama Jesus, você vê que ele está firme. Porque ali não traz confusão, a esperança que foi colocada no coração dele não traz confusão. Ela não é enganada por setas do diabo, porque o amor está no coração dele. E aí você chega nesse culto e começa esse louvor. Oh, porque Jesus me ama, eu não consigo explicar. Irmão, e talvez você está passando a prova, mas você está falando, eu amo Jesus, eu não vou desistir de Jesus, eu continuo ao lado dele. Isso Deus está falando, é o Espírito Santo que está movendo no teu coração. Perseverança, perseverança que vai te trazer experiência, é a experiência que vai te dar esperança, e não haverá confusão. Eu enxergo também que essa justificação é a manifestação deste amor. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. E no versículo 10 diz, porque se nós somos sendo inimigos, somos reconciliados. Paulo usa 4 substantivos aqui que eu quero a sua atenção, para nós entendermos o amor de Deus. Porque o amor de Deus é diferente do amor do homem. O amor de Deus não procura nada em troca. O amor do homem procura algo em troca. O amor de Deus, ele não é um amor ganancioso. Não, o amor de Deus é um amor dispensado, um amor que Deus entrega a nós sem esperar de nós nada em troca. Quando Deus escolheu amar, não foi porque Ele olhou para você, cliente, que está hoje todo aí, o varão veio com gel no cabelo, a irmã passou aquele creme hidratante, abençoado, e veio aqui e Jesus falou que ia te amar por causa disso. Não, meu querido, Ele te amou porque Ele quis te amar. E deixa eu te falar, Ele não ama só você, Ele ama o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Deus morreu não somente por nós, mas por todo mundo, como diz na primeira epístola de João. Ele morreu por nós e também pelo mundo todo. Ou seja, Ele deseja que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este amor não é exclusividade. Oh, cliente, por favor, não chegue aqui no culto e fala, Deus tem xodó comigo. Não, o mesmo amor que Ele tem por você, Ele tem por mim, Ele tem pelo outro irmão, mas fale dessa forma, eu estou vivendo o amor de Deus, vem viver comigo também. Amados, e quando nós olhamos esses quatro adjetivos, nós vamos entender. Primeiro, fracos. E Deus olhou para nós, fracos, mas nos amou. O que um fraco pode oferecer para Deus? Nada, mas Ele nos amou. Segundo adjetivo que Ele nos deu, ímpios. O que um ímpio pode oferecer para Deus? Adoração Ele não pode, porque Ele é ímpio, e ímpio não adora. Mas Ele olhou para nós e amou a gente ímpio ainda assim. Terceiro adjetivo que Ele nos amou, pecadores. O que um pecador poderia oferecer para Deus? No mínimo era uma oferta igual a oferta de Caim, uma oferta que não tem valor, que vai posteriormente, depois do culto, ainda vai matar o irmão que estava glorificando de forma correta. Nós pecadores não tínhamos nada para oferecer para Ele, mas mesmo assim Ele me amou. E ainda Ele nos ensina a maior lição, e aquela lição que nós, quando olhamos nos evangelhos, ficamos assustados, que Ele diz assim, amai os vossos inimigos. Glória a Deus, aleluia.
E ele fala assim: nós ainda somos inimigos. Ele nos reconciliou. Ele falou assim: o caminho está aberto, você ainda é inimigo da cruz, mas o caminho já está aberto para você, o sangue já foi derramado por você. Eu estou dando o primeiro passo, filho, eu estou te estendendo a mão, aceita. Nós entendemos, fracos, ímpios, pecadores, inimigos, não tínhamos nada para oferecer, mas Ele enxergou em nós. Ele enxergou em nós um crente, Ele enxergou em nós um filho dele, Ele enxergou em nós potenciais que nem nós víamos, mas Ele já te viu glorificado, Ele já te viu adorando ao nome dele na glória, Ele já contemplou todas essas coisas, Ele confiou o sangue do Filho a nós. Mas eu pergunto, na cruz, esse amor demonstrado? É o versículo 7, porque se alguém for morrer, vai morrer por um justo. Pois poderá ser por algum bem ouse morrer. Ou seja, o versículo 7 está falando, se alguém for morrer na lógica, vai morrer por alguém que é justo. Ninguém vai morrer por alguém que é culpado. Ninguém vai morrer por alguém que merece o inferno. Ninguém vai morrer pelo assassino. Ninguém vai morrer pelo adúltero. Ninguém vai morrer por aquele que vive em prostituição. Mas Jesus olhou para nós do céu. Ele olhou para uma mulher adulta e falou: vai, não peques mais. Ele olhou para um publicano que usurpava do povo, olhou para ele e falou: hoje me convém pousar na tua casa. Ai, irmãos, Ele olhou para mim, Ele olhou para você. Ele pegou e olhou para aquele homem que estava 30 anos à beira do tanque. Não tinha ninguém para colocar ele na água, mas Ele olhou para ele. Ele olhou para o cego, Ele olhou para os fracos, Ele olhou para os ímpios. Aquela mulher cananeia que ia atrás dele, clamando, e Ele olha para ela e atende ela. Ele olha para os pecadores. E ainda assim, Ele está lá na cruz, Ele olha pelos inimigos e fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E deixa eu te falar, Ele olhou para você essa noite, Ele olhou para a tua casa, Ele olhou para a tua família, e mesmo sem merecer, Ele olhou para nós. Então essa justificação é a prova de amor de Deus para conosco. Eu termino, eu já estou no último tópico, irmãos. Mas é o versículo 10, porque sendo nós inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando ainda já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele começa a falar também de 3 posições. Primeiro, no versículo 9, fala: seremos salvos da ira. Ou seja, Deus vai derramar a ira que foi dita lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira vai ser derramada, mas agora nós seremos salvos da ira, pela morte. Já é um nível. A ira de Deus não vai mais me alcançar. Mas depois Deus sobe o nível. E Ele quer que você suba o nível junto, já reconciliado. E nós voltamos lá no versículo 1 que fala: temos paz com Deus. Pelo menos tem 3 tipos de paz na Bíblia: a paz de Deus, a paz com Deus e a paz com os homens. Mas somente essas 2 outras pazes só será gerada se nós tivermos paz com Deus. Ou seja, como Cristo era quando estávamos no mundo e nós considerávamos Deus o nosso inimigo. Mas agora Deus nos chamou para sermos os seus amigos. Aleluia. Esse reconciliados não é simplesmente perdoado, mas quero distância de você. Não, é perdoado, mas eu quero um relacionamento com você. Eu quero viver do teu lado. Eu quero estar contigo pela manhã. Eu quero estar contigo pela noite. Ao decorrer da tarde, amanhã eu quero estar contigo de novo. Mas prova a Deus que o Senhor quer estar comigo. Preocupa não, estou mandando o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Para que Ele esteja convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias que nós ainda falhamos, mas Deus está falando: se conserta, luta um pouco mais, eu estou do teu lado, eu estou contigo. Quantas vezes setas sobem na nossa mente, adjetivos sobem na nossa mente, e às vezes nós queremos colocar esses adjetivos ruins em nós. Vamos lembrar da experiência que o pastor Carlos contou. Eu me ajoelhava e eu falava: Senhor, eu sou um miserável, até que um dia Deus falou com ele: você não é isso que você está dizendo. Irmãos, Deus mudou a nossa história.
Nós deixamos de ser inimigos para sermos filhos. Aquilo que está escrito em João capítulo 1, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é um poder que vem do alto, porque nós aceitamos o seu filho e nós cremos no seu nome, e agora aquele lugar de filho foi disposto a nós, co-herdeiros com Cristo, filhos adotivos, mas dentro do conceito de adoção, aquele que era adotivo, ele tinha os mesmos direitos do filho legítimo. Não merecíamos, estávamos abandonados, mas ele nos amou, ele viu a gente blasfemando dele, mas ele nos reconciliou com ele, e ele deseja ser o nosso amigo. Depois fala em muito mais, isso é lindo, e muito mais. Nós agora somos salvos pela sua vida. Irmãos, se pela morte nós somos remidos, agora pela vida de Cristo nós temos também direito a uma nova vida. Uma vida nova, uma vida diferente. Deus te chamou para viver isso que está escrito no versículo 10. Muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu te falar, Deus tem para ti muito mais, muito mais, muito mais experiências com Ele, muito mais testemunhos, muito mais almas que você alcançará. Deus tem muito mais. Nós precisamos crer, nós precisamos ter a segurança da justificação para vivermos aquilo que Deus já prometeu a nosso respeito nas Escrituras. Não é somente ser salvo, é ser representante dele. Imagina você pegar um inimigo, um traidor, e colocar ele para ser seu representante, seu embaixador na terra. É isso que ele fez com você. A gente não merecia, mas ele colocou a gente lá e falou: você vai me representar na terra, mas eu peco, e eu coloquei o Espírito Santo. Mas eu falo Espírito Santo, mas eu tenho meu Espírito Santo, mas eu no Espírito Santo, mas é o Espírito Santo, eu habito dentro de ti, meu filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua o versículo, e não somente isso, e não somente isso, irmão, e não somente isso. Se a mensagem acabasse aqui, já era motivo de dar glória a Deus. Você vir no culto amanhã, e adorando, vir na sexta adorando, mas não tem na sexta, a gente faz. Se for só para adorar pela justificação, a gente vem na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e muito mais. E não somente isso, agora também nós nos gloriamos nele. A gente tem um motivo, a gente tem um sentido para viver. A gente tem um sentido de existir. Nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Agora nós podemos olhar por Ele e falar que a nossa vida é dele. Alguém chegar e você perguntar: mas por que você não está abatido? E você pode encher o peito com orgulho e falar: eu sou filho dele. Eu sou filho dele, eu não mereço, mas ele me escolheu, eu sou filho dele. Amados, essa esperança da justificação tem que estar viva no nosso coração, porque a justificação não é simplesmente uma mudança do destino eterno, mas é uma nova realidade a ser vivida. Essa realidade vai ser sustentada pelo amor, pela esperança e pela paz que vamos ter com Ele. Amados, que não possamos, irmãos, cultivar na nossa mente, no nosso coração, que ser salvo é o suficiente. Porque Deus tem muito mais, e não somente isto a teu respeito. E que nós possamos viver a plenitude de ser filho, de ser alcançado, de ser remido. É interessante que nos capítulos anteriores, a palavra que Paulo mais cita é fé. Mas agora que ele chega em Romanos 5, versículo 1, entrado agora pela fé a essa graça, ele para de falar a palavra da fé. E ele até o capítulo 8, a palavra que ele mais cita é vida. Vida, 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 vida. E Deus tem para você, Deus tem para mim vida. Uma vida diferente, uma vida abundante, uma vida nova. Eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.